você acha que no Brasil, em termos ambientais, você acha que está havendo uma facilitação para conseguir as licenças para que tenham mais áreas destinadas ao plantio, à pecuária? Ou não existe esse facilitador, ou não existe essa visão? Ou isso não é real, ou isso é real hoje aqui no Brasil? Muito bom, lá. O que está acontecendo é o seguinte, infelizmente no Brasil, não só na área ambiental, mas em qualquer área, o Brasil tem um monte de legislação que foi feita para não dar certo. Uhum. Né? Aqui no Brasil a gente tem a mania do proibir resolve. Sim. E não resolve. Né? Então um monte de coisa que é nesse sentido, nessa pegada, e não resolve. Né? Então o pessoal está vendo que agora que está tendo essa demanda por alimentos, a União Europeia lá, igual essa questão da rastreabilidade bovina que a gente estava falando, né? Uhum. Isso é exigência da União Europeia. A China não tá nem aí. Se tá desmatando ou se não tá, se tá pondo fogo na Amazônia ou não tá, eles não estão nem aí. Uhum. Eles simplesmente querem a carne no prato. Uhum. Né? Já a Europa não. A Europa, ela preocupa com isso. Mas o que é a exigência da Europa? Porque a Europa produz. Né? Ela tem o agro também na Europa. Só que o agro deles lá, igual eu falei o nosso aqui, produz muito pouca área, com qualidade, barato e preservando o meio ambiente. Uhum. Né? Mas fazendo um parênteses, João Paulo, do que você está falando, por exemplo, são momentos e momentos, né? A gente falou aquele de agricultura 1.0 aqui num dos episódios, que lá 1950, que era subsistência, atração humana, naquele momento o Brasil estava sendo desbravado. A gente estava... Sim. Então, naquela época era incentivado o desmatamento. Exato. Porque, por exemplo, como é que a gente ia produzir alimento, né, na floresta? Tá, a gente tem os SAFs, né, que são sistemas agroflorestais, que são lindos, maravilhosos. Mas cada momento. Exato. Só que hoje o panorama já é outro, a visão já é outra. Então, assim, hoje a gente já abriu muita terra, a gente já está tranquilo que a gente está produzindo cada vez mais numa área menor, e isso acaba barateando o custo também, igual você bem disse. Exato. Então, mais assim, eficiente, eu né? acho é um ciclo. É um ciclo. Então, cada momento da história, a gente vai ter incentivos a determinadas situações, que pode ser que lá na frente a gente vê que não, que está errado. E a vida é assim, né? O ser humano é assim, né? Então, essa questão assim, de facilitação, ela parte... Primeira coisa, né? De maneira geral, está sendo analisado de maneira mais técnica, né? Tá deixando de ser uma coisa ideológica, uma política. Sim. Né? E está sendo uma questão, estão levando em conta, né? Colocando parâmetros mais técnicos, né? Então isso já está melhorando demais, porque antes você tinha algumas burocracias que você tinha que cumprir, que tendo ou não tendo, não ia alterar em nada. Em nada, nem ajudar nem prejudicar. E aí a própria exigência da União Europeia, né? Falou, opa, peraí, se eu ficar cobrando demais e eles não conseguirem atender... Todas essas exigências... A gente vai morrer de fome com dinheiro no bolso. A gente não vai dar conta de comprar. E eles não vão dar conta de produzir de maneira que atende a gente. Até porque não dá para comer dinheiro, né? Exato. Então, assim, vai mudando muito. Essa questão não é que vai facilitando. A corda vai apertando, vai apertando, o pessoal vai vendo, vai encarando a situação com mais seriedade. Não tem outro país no mundo que tem tantas exigências quanto o Brasil tem. O senhor concorda com essa afirmação? Faz sentido? Eu concordo e faço coro. O problema da nossa... do meio ambiente é colocado... O Brasil é colocado como desmatador, é colocado como uma série de atuações degradantes para a área rural, mas... Em primeiro lugar, a legislação em si é a mais rígida do planeta disparado. De todas elas, é a mais rígida. Ao mesmo tempo, é a pior fiscalização do planeta. O que acontece com isso? Acontece que os grandes desmatadores, alguns desmatadores que praticam crimes agrários ficam impunes. É bom deixar claro, criminosos. Criminosos. Não é o produtor. Não é produtor rural, é criminoso. Mas lá na hora, e aí eu tô aqui fazendo peço desculpas ao meu querido amigo Chechel, que é meu amigo, meu irmão, formou comigo. Graças a Deus ele foi para a música, porque ele é muito melhor músico do que advogado. Infelizmente, a classe artística tem uma voz violenta, milhões e milhões de seguidores, que poderia dar um certo apoio para a agricultura e para a pecuária, mas naquilo que é certo, não naquilo que é errado. Infelizmente, nós estamos demonizados. Por quê? Porque o que aparece lá é só queimada. O que aparece lá é só desmate, mas não diz quem desmatou.
Quem desmatou é um criminoso. Um criminoso. Uma pessoa que não obteve licença ambiental. Aliás, essa questão da licença ambiental ela precisaria ser tratada há uns vários anos, porque não se dá licença ambiental para produtor rural honesto. Então não é muito concreto, então, né? Infelizmente, os nossos órgãos ambientais estão aparelhados de gente lamentável. Tem gente muito boa, mas tem muita gente ruim que não trabalha direito. Pronto, a gente tem que trazer um convidado agora para falar sobre esse assunto, viu, Lara? Vamos anotar. Que é mais um assunto. E tem que ser alguém lá do governo, eu acho. Eu acho que tinha que trazer o pessoal do IBAMA, do ICMBio, porque eu acho que eles fazem um bom trabalho, mas não precisam ser radicais com relação a isso. É preciso licenciar no tempo certo, porque uma pessoa que compra uma fazenda de 500 alqueires para plantar 65% dela, é permitido pela lei, tem lá as licenças ambientais. Por que não se concede a licença do jeito correto? Boa parte do passivo ambiental que foi ocorrido nos últimos 30, 40 anos foi por desídio do governo federal. Permitiu-se, lá no Mato Grosso, inclusive, que é pior, talvez aqui também, aqui nas nascentes do Rio Araguaia e assim por diante, grandes desmatamentos que foram feitos, as pessoas compravam uma propriedade, não podiam desmatar e iam desmatando, porque ela precisava de plantar, precisava de colher. Tem o direito que a lei protege, mas não tem o processo regular de licenciamento ambiental. Nós tivemos até um convidado aqui, não me recordo quem, o Pedro deve lembrar, que ele disse pra gente o seguinte, falou assim, que o Brasil ele é campeão, esses órgãos que regulam o agro, de falar assim, não pode. Ele não quer solucionar o problema. Não pode. Não pode. Então tinha essa necessidade. Foi o João Paulo mesmo. Foi ele que falou, né? Que é algo episódio assim, sensacional. Que é impressionante. Não pode. Ele não soluciona o problema. Aí tira um papel, pode. E tira um papel, pode. Não, é aquela história. Não tem aparato para fiscalização e não tendo aparato para fiscalização, ele não pode ir lá fazer as devidas vistorias para aprovar um projeto ambiental. Certo? Ele não tem um aparato. Os governos, fala-se muito do governo Bolsonaro, eu não sou partidário de nenhum político. A conversa aqui é técnica. Tá, minha conversa aqui é técnica. Seguinte, nos últimos 30 anos, nós tivemos um processo de reforma agrária que eu considero o maior equívoco da história, porque nós concedemos concessões de terra para mais de 400 mil pessoas e não demos subsídio agrícola para eles. Não demos educação, não demos educação agrícola, não demos educação para os filhos dessas pessoas. Qual que é o assistência sentido? técnica. Aí eu lhe digo, vai lá e verifica se 80% pelo menos dos títulos concedidos para estes assentados estão na mão deles ainda. Eles venderam aquilo que não é deles, porque eles não têm como ficar lá. Não tem como ficar. Além disso, e aí eu puxo a orelha dos meus colegas artistas novamente, será que alguns deles sabem que o maior nível de desmatamento que tem hoje no Brasil são dentro dos assentamentos do INCRA? Pergunta se tem um assentamento do INCRA que foi embargado, porque existe uma coisa chamada embargo ambiental. Quando uma propriedade rural da Lara foi plantada e foi desmatada inadequadamente, ela vai ter a fazenda dela embargada, ela não pode plantar nenhuma rosa nem mais. tira financiamento para nada, né? Acabou. Fica bloqueada. Ela entra numa lista pior do que a lista negra do trabalho escravo. Ela não consegue mais vender uma galinha, quanto mais um saco de soja. Então, eu lhe pergunto, por que nós não temos nenhum assentamento rural embargado se nós não temos mais nenhuma reserva legal dentro deles? Isso aconteceu no governo Fernando Henrique, isso aconteceu no governo de Itamar Franco, de Fernando Collor, de Lula, de Dilma e de Temer, e está acontecendo agora. Agora nós estamos começando, aqui eu falo uma coisa boa, estamos começando a tentar regular essa questão da concessão da terra, porque distribuir terra não é reforma agrária. Exatamente. Reforma agrária é outra coisa. É outra história, outra muito história. mais O buraco é complexo, mais profundo. Isso, então só para complementar uma coisa que você me perguntou, quais são os grandes problemas que os advogados enfrentam hoje? Nós temos problemas ambientais gravíssimos, multas ambientais de toda sorte. Tudo está relacionado à legislação. Tudo relacionado à legislação. Nós temos multas ambientais sérias, nós temos problemas na cadeia produtiva, nós temos problemas com contratos bancários, até porque existe uma dualidade, porque os contratos bancários têm que ser seguros para ambas as partes. Com certeza. Apesar de que nós temos uma relação de hipossuficiência, né? O produtor é mais fraco do que os bancos são bilionários. Olha, eu tô achando que quem é produtor aqui no Brasil é tipo assim, é um herói. Ultimamente, nos últimos anos, o governo federal vem diminuindo a quantidade de investimentos.
o agro. Subsídio, né? Exatamente. Sim, com certeza. Então, assim, só os poderosos que terão acesso a essa tecnologia. O que a gente faz? Porque qual que é o plano nacional para o agro no Brasil? É tão complicado no agro isso. não tem plano nacional, né? Aqui tem, no Brasil é só o plano safra dos bancos. O plano de financiamento. O produtor toca por si só o seu negócio. Não tem nada assim, não existe nada que é um direcionamento... Solo, totalmente. Não, tudo é ele que faz. Tudo é iniciativa privada mesmo. Isso, mas eu acho que isso é a grande força do Brasil. É, sabe? Porque assim, eu acho que o subsidiar e direcionar o que eu vou produzir, começar com todo o mercado que começa a controlar, ele começa a desregular, né? Eu tenho desregular de preço, aí eu vou falar não, então você não vai plantar soja, você vai plantar arroz, porque eu tô precisando de arroz, tá? Aí o cara não é bom em plantar arroz, aí o que acontece? Então, aí investimento, vamos falar do investimento. O investimento existem níveis de investimento e de tecnologia. Isso é um caminho a percorrer. Né? Eu entendo como um caminho a percorrer. Eu não entendo que assim, eu vou implantar tudo isso no seu sistema produtivo e amanhã você vai pagar. Né? Mas eu acredito muito num professor nosso, o Cleiton, que era professor, né? Em vez de custo-benefício, benefício-custo. Né? Inverter isso. Então, o que ele vai me entregar que vai agregar no meu potencial produtivo, que eu vou conseguir pagar isso em quanto tempo? Né? Hoje o produtor rural não sabe, a maioria deles não sabe diferenciar investimento de custo fixo, de custo variável, né? O que é despesa, o que é que volta custo, na questão da tarefa de casa. Volta na tarefa de casa. Assim, eu tenho máquinas que vão me entregar um negócio fantástico. Eu vou economizar 5%, 6% por hectare, que isso impacta no preço da soja a R$150, X reais. E em tantos hectares, tantos milhões de reais. Por que não investir? Aí passa naquele negócio. Eu não sei mexer nem com... Eu não sei nem... Isso é investimento ou isso é custo? Vai impactar no meu custo comprar essa plantadeira. Não, isso é um investimento, cara. Tá te dando um retorno, isso é investimento. Palpável, né? Você acaba de fazer a conta, entendeu? Você fala aqui, ó, isso é investimento. Aí eu vou investir numa sistematização de linhas, de fazer um projeto para minha fazenda? Vou fazer um projeto para minha fazenda. Hein, Lucas, mas até pegando o gancho da pergunta da Lara, né? Sim. Porque o Brasil ele é um país de gaps, né? Assim, a gente tem... muitos agricultores e pecuaristas que estão na vanguarda, no top do top, nível Estados Unidos, nível país de primeiro mundo, e a gente tem produtor que ainda está no agro 1.0, né, cara? 1.0. A maioria, eu acredito. Eu creio que algumas regiões sim, mas tratando de centro-oeste, sudeste e sul, não. O brasileiro ele é muito complexo, né? Porque muitas vezes os próprios agentes lá, eles não dominam o conhecimento sobre o assunto, né? Exatamente. E acaba tendo cobranças indevidas, coisas que, de fato, se quem não tiver uma assessoria de qualidade, acaba se lascando aí. É né? porque é o seguinte, o direito tributário ele é permeado pela Constituição Federal. Né? Então, a Constituição que vai dar todos os ditames, né, sobre a principiologia mesmo, a essência de cada tributo. E aí, cada ente, por exemplo, a União possui o ITR, por exemplo, que eu falei, o Imposto Territorial Rural, ele é um tributo federal, o PIS e COFINS, que são contribuições que os produtores pagam, também são tributos federais, cada tributo possui uma regra diferente. Realmente, é um emaranhado imenso. Gigante. Né? Então, hoje o Brasil é considerado um dos países que mais possuem regras, obrigações acessórias. O que é obrigação acessória? É você colocar pessoal para apurar aquele imposto. Ou seja, você tem que contratar um setor, uma empresa, por exemplo, ou ter gente lá para analisar para você. Uma empresa de grande porte, por exemplo, que é uma agroindústria, por exemplo, ela possui um setor específico, gigantesco, para trabalhar especificamente com tributação. Pensa. Que é controladoria, contabilidade, né? E dentro desses departamentos ainda possuem pessoas especializadas em cada tributo. Nossa. É a sub da sub da sub. Para você ver que o assunto ele é bem complexo. Aí você pega, por exemplo, o imposto de renda. Você tem que me pagar. Beleza, quanto que é? Não sei, mas se você me pagar errado, eu vou te pegar. Sim. É mais ou menos assim que funciona. O que significa
ILP. Não, mas calma aí, ele nem se apresentou ainda. Se apresenta aí, Daniel. Fala pra quem tá assistindo quem é você, né? Eu fiz aqui uma breve Você introdução. viu o nível de ansiedade da pessoa, tá né? Sobre o assunto. Bom, eu sou goiano, eu sou engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal de Lavras e com mestrado em Ciência Animal e Pastagens pela Exalc. E trabalho há mais de 20 anos com sistemas de produção integrados, né, lavoura e pecuária. Ele já traduziu o que eu perguntei para ele. Vocês já pegaram aí, né? Qual que vai ser o assunto de hoje? Isso aí. E o ILP, Daniel? Fala assim, traduzindo em miúdos, pensando que a gente está aqui com um público que tem desde a dona de casa que está ali fazendo o almoço, preparando o café, até o produtor rural de escutando 10 mil hectares. No Spotify. Bom, a ILP é um processo onde você associa as duas atividades dentro da fazenda, a agricultura e a pecuária. Você pode associar essas atividades na forma de consórcio entre as culturas anuais, como soja, milho, arroz, girassol, com as pastagens, ou fazer a sucessão dessas culturas, né? Ou trabalhar em rotação, trabalhar alguns anos com lavoura, alguns anos com pastagem, e buscando sinergismo entre essas atividades, buscando maior sustentabilidade e diversificação do que se está fazendo na fazenda, diversificando os produtos, né? Verticalizando a produção dentro da fazenda. Eu achei esse assunto um tanto quanto complexo, que traduzindo mais ou menos o que você está falando, então eu tenho duas, eu não posso falar lavouras, né? Eu tenho duas produções, duas safras, ao mesmo tempo, é isso? É praticamente assim, você tem o plantio das lavouras no verão, por exemplo, você pode plantar a soja, pode plantar o milho, e intercalar isso com pastagem ou plantar essas culturas ao mesmo tempo, né, consorciadas. Na mesma área. Na mesma área. A gente fala que é o consórcio. Que é o consórcio, né? Uhum. Então, na verdade, a gente trata a pastagem também como uma lavoura. Uhum. Ele entra no sistema como uma lavoura onde você vai produzir boi. Dentro das suas áreas. Dentro das áreas. Gente, mas esse assunto ele é danado, hein? Eu achei ele danado, porque eu fico pensando assim, como que o milho e a pastagem crescem juntos? É possível crescer assim, na mesma proporção? Ou planta junto, planta separado? Tem que esperar 10 dias, uma semana? Olha a pergunta dela. Ela prestou atenção, é sensacional. Então, existem várias técnicas, né, para você trabalhar esse plantio consorciado, né? O milho é uma das espécies mais favoráveis de fazer isso, principalmente por causa do seu porte alto, né? As espigas... Aí não se mistura? Não se misturam muito, mas você tem que usar técnicas para evitar que a pastagem compita com o milho, né? Ela em algumas fazendas, em alguns processos, a gente vê que o produtor não utiliza a técnica correta e a pastagem acaba competindo muito com o milho e reduzindo a produtividade do milho. Então, existem técnicas para se fazer o consórcio, inclusive com o milho, com a soja, com o girassol, com o arroz, que são plantas com fisiologia totalmente diferente, com altura diferente, ciclos diferentes. As próprias gramíneas, no caso das pastagens, elas também têm tamanhos diferentes, exigências em fertilidade do solo diferentes. Então, você tem que saber qual é o seu objetivo, por que você quer consorciar isso, qual a fertilidade do solo, qual o período que você vai colher, se você está preparado para fazer isso. Então, não é uma coisa simples, é simples se fazer integração lavoura-pecuária. Ela tem uma série de técnicas que a gente preconiza antes de sentar no processo para que você consiga produzir. Quando a gente fala de agricultura familiar, vem na nossa cabeça que é o quê? O pai, a mãe, os filhos ali plantando. Mas eu sei que existe um conceito técnico. Toda família que planta está enquadrada na agricultura familiar ou existem regras? Lara, coincidentemente, é a única agricultura que existe lei. Então, existe uma lei, um decreto federal, da qual, sim, toda a família, todo produtor que é agricultor e que pelo menos predominantemente possui uma propriedade e grande parte do esforço dele, da renda dele, da família, do trabalho mesmo ali dos filhos, da própria mãe, e uma propriedade de até 4 módulos fiscais, que isso é um parâmetro que cada município existe um tamanho mínimo de módulo fiscal, é enquadrado da agricultura familiar.
Então existe essa lei da qual os produtores se enquadram nela. Então existe realmente uma legislação que contempla quem realmente é agricultor familiar. Existe aqueles grandes produtores, né, de que os pais, os filhos produzem, mas eles infelizmente não se enquadram no quesito de agricultura familiar, justamente pelo tamanho da propriedade. Pelo tamanho, porque assim, eu acho que, se eu não me engano, é a Lei 11.286 de 2006. Se eu não me engano, né? Se não me falha a memória, mas eu sei que é de 2006 e realmente ela caracteriza esse público, né? E lá na lei, Ricardo, fala assim, eu tava até dando uma lida, né? Para me poder não passar vergonha, né? Para saber conversar sobre o assunto. E lá fala que o sustento tem que vir única e exclusivamente da atividade executada dentro da atividade rural. Teve uma alteração recente, até o Ministério da Agricultura alterou o decreto, que ela tem que ser predominantemente rural. Não necessariamente exclusivamente rural. Então, assim, o pai pode trabalhar, o filho pode trabalhar, mas grande parte da renda, do sustento da família tem que advir da propriedade rural, da atividade rural. E a questão da mão de obra. A mão de obra também tem que ser, em sua maioria, da família. O gestor pode ser o pai ou a mãe, né? A gente vê um grande aumento das mulheres sendo gestora dessas propriedades, que é algo que o próprio governo, tanto federal quanto estadual, tem motivado. E qual que é o benefício dessas famílias se enquadrarem nesse modelo? Tem algum benefício, algum diferencial? O benefício que a gente fala é mais na questão de política pública, né? Para a gente estar atingindo esse pessoal, essa agricultura familiar, os programas sociais e os programas de fomento da agropecuária para o pequeno produtor, eles devem enquadrar nessa questão de agricultura familiar. Existem programas como o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, de várias modalidades. Existe também o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, da qual garante grande parte da compra da produção desses agricultores familiares. Cadeia que você falou, o que ela traz para o pecuarista? Em termos práticos de melhoramento, esse melhoramento ele implica o quê para o pecuarista? Ele tem um boi maior, ele tem um boi com menos doenças, abate mais cedo. É tudo isso. Então é um pacote de tecnologia. Então todo o principal fator que existe hoje dentro de uma propriedade, de uma indústria, de uma empresa que é uma fazenda hoje, são bases assim fundamentais que eu sempre levo. Raça, que é a primeira, que é o melhoramento genético. Nutrição, que é a primeira genética que entra pela boca, eu falo que é a nutrição, que não adianta você ter uma genética boa se você não tem uma nutrição, não dá condição para aquele animal. Exatamente, aquela condição para ele expressar o potencial máximo dele, né? Justamente, é igual a Ferrari, potencial né? genético. Não adianta você dar uma Ferrari na mão de quem está acostumado a pilotar o Fusca. Você não sabe nem onde vai ligar. Não sabe nem... E por último, o manejo. Que aí é a questão de gestão também que entra. Então, implica tudo isso para o criador. Você diminui, você aumenta, você maximiza os seus lucros. Então, para você ter uma ideia, na época do meu avô, matava-se boi com 6 anos. 6 anos, é isso aí, 5, 6 anos. 6 anos de idade. Hoje, nós estamos matando boi com 18 meses, 24 meses. São 2 anos. Nós temos 4 anos de redução. E são duas coisas, né? Olha o custo de redução de custo. Exatamente. Tem o lucro e tem essa urgência também de alimentar a população. É o principal. Então são duas coisas. Teve que ter esse melhoramento também por conta disso. Não Na verdade, eu acho que não teve que ter, viu, Lara? Eu acho que ele tem que ter sempre, né? Eu acho que ele não, é infinito, né, Murilo? E tem muito para andar ainda. Tem muito para acontecer. Tem mas muito para fazer. Será que vai bater menos de 18 meses? Não, eu acho que talvez não. Mas, outras coisas, né? Mas esses que abatem com 18, 24 meses, tem que multiplicar esses. Entendeu? Então, eles são muito poucos hoje. A pecuária ainda nossa hoje, pecuária, eu falo sem medo, ela, no número todo que você for ver, ela ainda é muito... Ela deixa-se muito a desejar ainda, precisa intensificar mais. Você pega... A intensidade que a gente tem hoje na lavoura é muito maior. Era isso que eu te perguntar. Ainda existe? Essa balança ainda está muito desproporcional? Muito desproporcional.